Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é motivo de alegria, né? Mesmo com essa voz de pato, nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Estamos em uma batalha. Enfrentamos uma gripe muito forte e já tem mais de semana que eu não consigo vencer essa rouquidão, né? Mas Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Com voz, sem voz, com palmas, com os pés, né? Aqui nós estamos para adorar e para bendizer o nome de Jesus. Não sei se essa gravação vai para o YouTube, porque a voz vai ficar horrível, mas eu creio que Jesus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu estava sentado aqui e meditando, ouvindo os irmãos, né? Quero mandar um abraço aí para minha amiga Jussi e dizer que eu amo muito ela. Se eu não falei isso hoje para ela, eu estou falando agora, na frente de todo mundo. Não só ela, amo todos vocês, mas porque Jussi abriu a porta da casa dela, né? Me hospedou lá e aí fez um laço, existe um laço muito grande sobre as nossas vidas. Meus queridos, eu estava lendo e sentado aqui nessa noite e Deus ele me deu um tema no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que vos esperais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o tema dessa noite para a nossa meditação dentro desse texto é salvos pela fé e não por vista. Enquanto os irmãos estavam falando aqui, já tinha um tema nessa palavra, mas o Espírito Santo, ele me deu há poucos minutos e mandou que eu ministrasse sobre as nossas vidas. Salvos pela fé, não por vista. Aleluia. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos entender uma história, um texto muito interessante. O Senhor permite que aquele povo vá à cativa, à Babilônia. Só que quando nós entendemos, quando nós lemos, nós vamos entender que o Senhor levanta Jeremias através de uma carta para anunciar a bondade dele, para anunciar a grandeza dele. Eu começo nessa noite, louvado seja teu nome, Senhor, começando aqui, ministrando sobre a nossa vida, sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão. Eu não sei qual é o tempo que você está passando, qual é a necessidade que você está enfrentando, mas o Senhor permanece no controle de toda a situação. Você vai ler no capítulo 29, versículo 1, aonde aquele povo foi enviado, louvado seja o nome do Senhor, transportado, a Bíblia diz, de Jerusalém para a Babilônia. Você está entendendo a mudança repentina que teve na vida daquele povo? Um povo a qual o Senhor permitiu, porque nós entendemos que nada acontece na nossa vida se o céu não permitir. Não adianta o inimigo querer, não adianta ele tentar, mas se o Senhor não permitir, aí você vai me falar, me prova isso. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jó, que o inimigo ele vinha de rodear a terra e observar, aleluia, Jó. Aí quando você vai entender, você vai ver que o próprio Deus, ele tem um diálogo com o inimigo e pergunta a ele de onde ele vinha. Ele diz: de observar teu servo Jó. E aí ele pede ao Senhor
permissão, para tocar em Jó, achando que o benefício da adoração de Jó, seria porque ele tinha bens, terras e uma família próspera. Não, a Bíblia vai ensinar para nós que o benefício da adoração de Jó é que ele era um homem convertido, não só, aleluia, a congregação, o lugar onde ele dão, a Cristo. Porque quando você é convertido a Cristo, a tempestade diária não pode fazer você perder o foco. Eu vou falar de novo e você vai dar aquela cutucada santa, porque nós estamos em 12 pessoas nessa noite. E a palavra de Deus é: não perca o foco, não perca o alvo, não perca a direção, não perca, aleluia, o intuito a qual Deus te chamou para adorar. Então, por isso que nós somos salvos por fé e não por vista. E você vai ler o texto sagrado no versículo 4, 8, louvado seja o nome do Senhor, 10, 15, se eu não observei, 15, 16, vai falar porque assim diz o Senhor. Jeremias declara, porque assim diz o Senhor. Em momento algum, Jeremias diz dentro desse texto, eu estou falando. Porque profeta não pode falar por si, senão a revelação vir do céu. Então nós precisamos, aleluia, parar de contar testemunho de pessoas. Nós precisamos olhar para nós e correr atrás do nosso próprio testemunho. Contar o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, no meio nosso. É assim que nós vamos chamar a atenção de Jesus. Dentro desses versículos que eu li, igreja, vou lá usar um para que vocês entendam, que é versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel e todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aquele povo permaneceu em cativo 70 anos. 70 anos, mas as mãos do Senhor estavam sobre eles. Igreja, quando você vai ler o texto, no versículo a qual nós lemos, começa no versículo 10, mas o versículo base desta noite, aleluia, é o versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Aí vem uma vírgula, diz o Senhor, aí outra vírgula, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. Esperar não é fácil, irmão. Esperar, tem momento que vai doer. Tem pessoas hoje que diz que esperar traz ansiedade. Ora, caçore queimei. Se a igreja está à espera de Cristo, você tem que lutar contra aquilo que vai te impedir de enxergá-lo. Escute, quando nós somos salvos pela fé e não por vista, eu preciso entender que o Senhor vai trabalhar ao meu favor. Jeremias, ao levar esta carta, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ensinar aquele povo, ele vai dizer àquele povo que mesmo em cativo, o Senhor estava com eles. Mesmo passando por provações, o Senhor estava dizendo a eles como deveria ser. Olha que coisa mais linda. Jesus, no versículo a seguir, vai ensinar a eles a construir casa, a casar-se, a dar seus filhos como esposa, o esposo para as filhas, a construir, a estar permanente. Sabe o que é que eu aprendo? Jesus me ensinando a ter constância com Deus. Ter constância com Deus. É mesmo com a voz de pato,
não rejeitar a oportunidade de ministrar. Ter constância com Deus. É mesmo aí na tua casa chorando, porque eu sei que tem pessoas em lágrimas nessa noite, porque o Espírito de Deus está me dizendo. E o Senhor está me dizendo, e manda eu falar contigo nessa noite. Espera mais um pouco. Esperai, porque Deus está pelejando por vós. Aleluia! O povo estava em cativo, vivendo uma vida limitada, mas ouvindo a voz do Deus de Israel. Você está entendendo que aos olhos humanos nós estamos limitados? Aleluia! Porque contamos tanta coisa sem graça, como testemunho da nossa vida. Às vezes nós paramos e escutamos tantas coisas que a pessoa, ao invés de contar o testemunho, ela conta o testemunho que é na vida dela cristã. Nós precisamos entender que mesmo chorando, nós precisamos sorrir. Sabe por quê? Porque existe um Deus que peleja ao nosso favor. Escute, no versículo 12, então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Olha que coisa mais linda. Aquele povo, eles não estavam numa viagem missionária. É muito bonito, aquele povo não estava pregando em congresso. Porque quando nós estamos em viagem missionária ou pregando em congresso, que Jesus diz, eis que eu te digo, eis que eu falo, sou eu que estou falando, é muito lindo. Mas aquele povo estava vivendo uma vida de cativo, no cativeiro, mas as mãos do Senhor estavam sobre eles. É isso que o Senhor vai me ensinar. Se eu preciso confiar, eu preciso ter constância. Constância com Ele. E a minha constância, minha amada Célia, não é no anel que eu estou no dedo. Não é no diploma que o Senhor dá. Não é na Bíblia que eu carrego. A minha constância com Ele é no secreto. Aleluia! É a minha constância com Ele. É criando crosta. É marcando história. É sabendo quem Ele é. Aleluia! E tendo a certeza que Ele está pelejando por nós. Oh, aleluia! Acalma teu coração. Aquieta tua alma. Aleluia! Desça no jejum e na oração. Aleluia! Que você vai entender o propósito. Você vai entender o processo. Você vai entender porque Deus está permitindo. É permissivo dele. Porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. No versículo 13. Buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Está entendendo como é forte isso? Aleluia. Aleluia. O blush, a base, o batom, até tampa algumas manchas que a gente tem no rosto. Mas buscar a essência de Cristo é quando eu desço em maquiagem alguma. Pode apagar, aleluia, a essência e o brilho dele em cada vida. Ei, escute. Buscar-me-ei e me acharei. Isso era Jeremias escrevendo uma carta entregue a um povo que estava na Babilônia cativo. Eles não estavam dizendo, prossiga, porque eu vou te levar para fora do país. Eles não estavam dizendo, prossiga, porque tu vai pastorear a igreja, vai subir um cargo. Aleluia. Não, não, não. Ele estava dizendo, mesmo passando por dor, eu estou com vocês, pelejando com vós, busca a minha presença, desça na minha presença, porque eu sou achado de vós. A Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é liberto, aleluia, tem constância. Quem é liberto pela palavra, não é o louvor, não é quem canta mais bonito, não é sobre isso. Por isso que Deus vai levantando, não é sobre isso.
Igreja não é sobre isso. Igreja é sobre a palavra. É o que a Bíblia ensina. É o que Jesus quer falar comigo e com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que tem pessoas que acham no direito de querer nos corrigir sem saber a nossa intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus não está escrito na testa. Intimidade com Deus não é na vestimenta. Aleluia, intimidade com Deus é mesmo chorando, irmã, como você aí está. Você está adorando ao Senhor. Intimidade com Deus é quando você tem constância com Ele. Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa mais linda. Aí eu pereço porque eu não leio a Escritura. Eu pereço porque eu não tenho constância. Eu pereço porque eu não sei o que o pregador e a pregadora está pregando. Jesus, nessa noite, está dizendo para nós, salvos pela fé. Chegou a hora de nós mostrarmos verdadeiramente quem nós somos. Não é para a plateia que está nos acompanhando. Não. É para Cristo. A minha identidade cristã é para o Senhor. Aleluia. Você sabe seu DNA? Você sabe aí a sua digital? Como Jesus conhece. Chegou a hora de nós nos levantarmos e mostrarmos que somos salvos por fé. Não pelo que estão falando. Não pelo que estão pregando. Não pelo que o pastor está ditando. Não pelo que a missionária diz. Não. Nós estamos firmados pela Escritura. O que a palavra está dizendo. Que se nós... Aleluia. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Nós precisamos entender algo nessa noite para nós finalizarmos. Quando eu busco Jesus, quando eu busco a Jesus, eu sei quem Ele é. E Ele sabe a meu respeito. Ele sabe. Eu falo eu usando a minha pessoa, para não usar ninguém. Usando a Rosilene. É de mim que eu tenho que falar. É sobre mim que eu tenho que falar. É sobre o meu testemunho nessa terra, levando a palavra, pregando a palavra, chorando, sorrindo, a tempo e a fora de tempo. Ei, escute, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência, consolação das Escrituras, esperança. Agora, se eu estivesse no culto presencial, na igreja, eu ia cutucar minha irmã e lembrava ela que tenhamos esperança. Que tenhamos esperança. O que nós vamos aprender no versículo 11, que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, a fim que esperais. A fim que esperais. Você vai esperar em quem? Você vai continuar contando testemunho dos outros ou você vai lutar para contar o seu testemunho? Ou você vai fazer que as coisas aconteçam sobre Jesus na tua vida ou vai continuar aí na mesmice de vida? Jesus me ensina e te ensina nessa noite que nós somos salvos pela fé. Quando eu li esse versículo do capítulo 15, do versículo 4 de Romanos, eu fiquei maravilhada com Jesus. Sabe por quê? Porque tenhamos esperança. Porque vai chegar a hora em que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E o mais triste dessa história, irmãos, que tem crente que não acredita mais na volta de Jesus. Já levou aquele negócio. 2000 chegou e não acabou. 2005 também não. 2010, se eu não me engano, virou até um filme, se eu não estiver enganado. Mas Jesus continua sendo Jesus. Mas Jesus não mudou nem com vírgula, nem com ponto. Ele continua sendo dono da igreja. Agora, tenhamos eu e você
a esperança de ser a igreja que Jesus vem buscar. Esta igreja não é placa. Essa igreja não é denominação. Essa igreja não é pastoreio. Essa igreja não é pregar com eloquência, nem conhecer, aleluia, os belos vinhos. Não. Essa igreja é que tem um coração puro. É essa igreja que tem um coração limpo. Aleluia. E Jesus vai ensinando através de Jeremias que nós precisamos entender que aquele povo em cativo não estava só. Eles foram levados, transportados de Jerusalém para a Babilônia, mas estavam com as mãos do Senhor estendidas. Porque o Senhor, em alguns versículos, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. 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 E quem falou, igreja? Ora calabácia. Quem falou, igreja, não foi, aleluia. Era a boca de Deus, usada pelo profeta Jeremias. Era o Senhor dizendo à igreja que tudo que passamos está no domínio do Senhor. Por isso que não vale a pena, irmã Félia. Por isso que tem momentos que nós vamos passar pelo deserto sozinha. Por isso que ninguém vai aparecer para dizer bom dia ou boa tarde, como você está. Ninguém vai lembrar das suas necessidades. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor. Porque é Ele que vai cuidar. Aleluia! Porque Jesus não vai dividir glória com o homem nessa terra. Jesus não vai dar glória ao homem nessa terra. Ai, alabaste, aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 15 do mesmo capítulo. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profeta na Babilônia. Oh, aleluia. Está reclamando do lugar que está trabalhando? Aleluia, lá vai ter que ser profeta. Aleluia. Ai, está reclamando do lugar que está indo passear? Lá vai ter que lembrar que é profeta. Aleluia. Sabe por quê, meus queridos? Aleluia. Porque eu sou sal e luz. E como sal e luz dessa terra, eu preciso ser e me tornar diferente. Não porque sou melhor. Não é eu, pessoa. É o que a Bíblia diz. Porque você é um escolhido. Você é um amado, amada do Senhor para fazer a diferença. Por isso que Deus permite que nós vamos nesses lugares. É porque quando chegamos lá, as pessoas vão olhar em nós. No finalzinho, depois que desligar, eu preciso contar um testemunho. As pessoas vão olhar em nós, aleluia, e vão ver a presença de Cristo. Ai, aleluia. Vão ver a presença do Senhor. Prega, fala de Jesus, seja sal, seja luz, aleluia, para libertar e dar vida e tirar do cativo. Aí o Senhor, no versículo 15, diz que levantou o profeta na Babilônia. Está entendendo? Eu finalizo aqui. Porque eu sei que essa voz não é muito boa de ficar ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo aqui, nessa noite. Entre viver o processo, precisamos entender o propósito do tratamento. Para nós vivermos o propósito, precisamos entender o tempo de tratamento. Salvos pela fé, não por vista. Quero louvar a Deus nessa noite por essa oportunidade, porque só o céu pode fazer isso. Conosco, com a igreja, com o povo dele. Aleluia. Quero louvar a Deus e devolvo de quem lhe direi.